Visão profunda do chakra cardíaco? Acesse a sua 8ª frequência de luz. Potencial da consciência. Seja bem-vindo ao nosso canal. Sou Tatiane Berriel. Estou, Edneia Berriel, somos mãe e filha. Estamos juntas nesse trabalho de expansão de consciência. E você que está aqui chegando pela primeira vez, ficamos honrada, né, e agradecida por vocês estarem aqui conosco, por você estar aqui conosco, e aqueles seguidores que nos estimulam, os amigos, gratidão, porque é muito importante esse estímulo que vem de vocês, porque gravar vídeo não é tão fácil como se pensa. A disponibilidade do nosso tempo, do nosso carinho, do nosso afeto, estudar, compartilhar nossas experiências, reflexões, e aqui é um trabalho totalmente gratuito que nós fazemos com o nosso coração, cheio de amor, carinho. Vamos ao nosso bate-papo de hoje? Vamos. Dando continuidade aos estudos dos chakras, vamos trazer a visão da apometria quântica com as cartas de transformação. É um trabalho que nós realizamos, terapêutico, numa visão ampliada dentro de uma disfuncionalidade do chakra cardíaco, que é um chakra importantíssimo a nível de informação, porque todos nós temos memórias nesse corpo astral, que é um corpo emocional, e é o chakra cardíaco que potencializa essas emoções que já temos de registros, né, de outras experiências e da própria experiência humana aqui. É um chakra intermediário. Ele está no meio, literalmente mesmo no meio, ele está entre os 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores. Sim. Então o acesso dele é imediato quando nós trabalhamos a energia do cardíaco, tanto para sentir, quanto para analisar uma situação, porque ele ajuda nos corpos superiores a trazer uma visão maior, analítica, de uma situação em que você se encontra num processo de dor, num processo de um desafio. E hoje nós vamos falar especialmente dele, porque eu vejo como uma grande chave energética. Sim. Da fisiologia energética do nosso corpo, em que nós, como seres humanos, vamos nos ajustando, vamos nos enxergando numa visão maior do amor próprio e desenvolvendo o amor para o outro, aquele que a gente vê que é difícil de amar, né? Porque amar aqueles que nos trazem boas condições no nível grande de aspecto da vida é muito fácil. Agora, amar aquele que nos trazem os desafios, né? Que nos trazem embate em alguma polaridade energética, do yin ou do yang, de tanto do excesso de yang ou a falta de yin. E o chakra cardíaco, ele é uma chave fundamental para podermos sair, para a gente poder sair dessa roda de samsara que nós estamos já numa batida já há muito tempo. Aproveitamos e fazemos o convite para você assistir o vídeo sobre a roda de samsara. A gente vai passar a botar o card, né, quando carregar o vídeo, botar o card, pode botar o card do vídeo da roda de samsara e a pessoa já clica, acessa e assiste. O chakra cardíaco, ele é importante você desenvolver a percepção dessa chave, como a minha mãe disse, porque como ele é um chakra que ele está no meio dos dois, tanto dos terciários, dos 3 chakras superiores, e ele está no meio, ele é considerado um chakra inferior, mas nós
trazemos uma visão e algumas culturas de estudo dessa fisiologia dos corpos sutis trazem a visão de que o chakra ele tem duas chaves dentro dele. Ele tanto vai vibrar com os corpos superiores e quando você começa também a trabalhar o seu corpo emocional de maneira inteligente, fazendo as limpezas do que é necessário, você atinge uma frequência de oitava de luz. Então, ele é uma chave tanto para os corpos quaternários inferiores e também é uma chave de acesso para os terciários superiores. Na visão da apometria, porque o nosso método trabalha com o nosso método é fisiologia energética dos corpos. Nós ampliamos a visão dos corpos quaternários inferiores e dentro do campo informativo nós visualizamos e induzimos através de comandos a pessoa que está sendo atendida com a apometria a observar que ela é capaz de desenvolver o acesso do corpo astral dela superior pelo chakra cardíaco. Num atendimento de apometria, por exemplo, a base do atendimento é o chakra cardíaco, quando aparece dentro do tabuleiro quintessenciado, nós estamos trabalhando a emoção daqui da 3D, do conflito, do emaranhado. Um caso bem legal que eu me recordo é de uma pessoa que veio fazer o atendimento especificamente para poder conseguir resolver uma situação conflituosa no trabalho. E ela nos relatou, intencionou ver o campo dela e o da pessoa que estava como chefe dela. E nós colocamos no campo, puxando a energia do chefe e a energia dela, e ficamos na entrega ali para a leitura das cartas-chaves. A nossa apometria, ela tem cartas-chaves que funcionam como códigos para a leitura do campo. Não tem aquela necessidade de estar fazendo uma leitura intuitiva do campo. Nesse primeiro momento, a gente acessa a leitura com as cartas-chaves. E nesse primeiro momento da leitura, nós percebemos o emaranhado que ela estava envolvida, mas na medida que fomos abrindo o trabalho, depois de ter feito todos os comandos dentro do que apareceu no campo, nós percebemos no segundo momento de visualização ampliada desse campo que ela atingiu uma frequência maior dentro dos comandos que estavam sendo dados. Por quê? Ela conseguiu olhar o chefe dela, a disfuncionalidade dele como chefe. E, na verdade, ele não tinha sabedoria para lidar com aquela situação, porque ele tem o próprio emaranhado dele, tem as próprias marcações e sensações que fazem ele agir daquela forma como ser humano, como no papel que ele se encontra de chefe. E ela conseguiu, no atendimento, porque esse eu estava presente, ela conseguiu atingir uma chave dentro do cardíaco dela, ela acessou um corpo dela superior, emocional, para ter uma compaixão por aquele chefe, que num primeiro momento ela estava no embate, na raiva, na luta. E aí, num momento da sessão da apometria, e eu estava presente, na hora dos comandos e da percepção do campo, ela começou a se emocionar, porque ali ela abriu o chakra cardíaco, que estava totalmente bloqueado e estava trazendo um desgaste naquele setor de trabalho. Estava árduo ir para o trabalho, estava pesado ir para o trabalho. E nós, no trabalho de apometria, nós mandamos informação tanto para o chefe, quanto para ela, para fazer uma limpeza da varredura dos bolsões energéticos. Ele que foi tratado, né? Ele foi praticamente tratado. E ela depois nos deu o feedback dizendo que o relacionamento deles melhorou dentro desse hierarquia, chefe e
subalterno dentro dessas hierarquias que tem empresa, empresas privadas, empresas públicas, ele melhorou significativamente o tratamento com ela, a forma dele se reportar a ela, porque ela, como observadora desse campo apométrico, fez uma varredura daquele bolsão energético que ela fazia uma simbiose com ele para ele tratar ela também daquela forma. Mas como ela atingiu uma chave, é um caso bem interessante para a gente poder perceber o cardíaco, ela atingiu um nível de, vamos botar entre aspas, compaixão. Teve uma... que a compaixão a gente sabe que é um sentimento profundo dentro dessa 3D, dentro da realidade de cobrança que a gente tem, principalmente em empresas, que a cobrança ela é árdua, ela muitas das vezes ela é abusiva, ela passa dos limites do que se é troca empregado e empregador, mas é o sistema. Sim. E nós somos produto desse sistema. E eu vejo que ela conseguiu dar um salto quântico. Isso é o salto quântico, é você olhar a situação melhor e você está criando uma outra realidade nesse observar o seu chefe. É onde você pode virar uma chave para mudar de setor. E você abrir o cardíaco para sair de um relacionamento que está sendo abusivo. Ou tóxico mesmo, então, né? Porque... Perceba que o chakra cardíaco, dentro de uma visão maior de abertura desse campo, da análise desse emaranhado, ele também está trabalhando o chakra plexo solar, são os relacionamentos interpessoais. Só que o plexo solar está completamente emaranhado com o cardíaco, dentro dos plexos neurológicos, como a gente frisa, que são memórias do seu ego humano que está experienciando, mas que ele acessa memórias de outros eus dimensionais. Por que são eus dimensionais? Porque eles não estão mais nessa realidade aqui 3D, não estão mais na matéria, mas eles são reais, eles existem e atuam como força psíquica acoplada no ego. Eu também me recordo de um atendimento que a pessoa tinha uma relação também no trabalho muito ruim com um colega de trabalho, e dentro do tratamento eu ensinei uma técnica terapêutica que mudou toda a situação com aquela relação do colega do trabalho que zombava, fazia umas brincadeiras de mau gosto, que falava palavras pesadas em relação à pessoa, e era um colega de trabalho, não tinha como fugir daquela relação. E dentro da técnica terapêutica foi passado um exercício quântico em que a pessoa passou a gostar do amigo de forma fraternal, de um olhar fraternal. E o cardíaco, realmente, quando nós abrimos a uma situação ruim, uma situação constrangedora, uma situação de rusgas, né, de briga, de picuinha, pode ser no trabalho, pode ser na família, você consegue atingir as oitavas de luz do cardíaco. Não é nada fácil, não é coisa assim de um estalo de dedo que você vai mudar, mas precisa de uma das partes mudar a visão de si mesmo com o outro, para poder fazer a mudança do paradigma do que se está se vivendo. Faz o spin, né? A troca muda o spin, muda a energia, muda os elétrons, joga um quanto de luz, prótons, elétrons, nêutrons diferenciado, e isso vai fazer a mudança daquela relação. E dentro do nosso atendimento, o que mais se tem mesmo, né, quando não é uma coisa pessoal, um assunto pessoal, é o assunto das relações interpessoais, né? E o chakra cardíaco é o grande chefe, né? O grande chefe desse movimento que você começa a se autocurar. Você não está curando
a situação. Você está promovendo uma autocura em você. Não é o chefe do exemplo anterior que ela curou. Claro, ela contribuiu com um quanto de informação positiva num arquivinho para ele, para esse chefe. Mexeu numa caixinha, né? Positiva, Do né? Dentro da arquivo. memória dela como troca com ele. E ela entrou num processo de autocura por não se sentir mais ameaçada. Então você muda realmente a sua intenção em relação ao outro. E o chakra cardíaco é a grande novidade dentro desse laboratório humano, porque é através dele que nós conseguimos entender o nosso cérebro límbico, que manda comandos dessa percepção do campo emocional. Tem vários estudos, eu sempre friso aqui no canal, dessa potência do coração, que hoje, com pesquisas, cada vez mais se pontua que o coração ele é um cérebro, que ele tem sinapses, que ele se comunica e que ele é magnético. Tem muitas pesquisas dentro da própria ciência, com buscadores dentro dessa riqueza que é você conseguir compreender o seu corpo emocional e você conseguir correlacionar ele de uma maneira que você estabeleça uma congruência com o seu corpo mental. Que é fazer esse link inteligente entre cérebro e coração. Você realmente pensar e sentir, porque via de regra, e até no meu livro eu escrevo isso, que nós pensamos, às vezes até temos uma intenção de um pensamento positivo, de uma afirmação positiva, mas o seu sentir ainda é totalmente disfuncional. O que adianta eu pensar que eu sou próspero, mas se eu sinto que eu não sou merecedor, que eu tenho um sentimento de inferioridade, eu percebo, não tem congruência. Então, a cocriação, que é a dúvida da maioria das pessoas, muitas das vezes não acontece porque ela só trabalha com o mental, ela tem que trazer para o cardíaco, que é o cardíaco que é a chave, essa oitava de luz. Mas é um caminho você fazer limpeza dos emaranhados, dos nós, dos conflitos familiares, dos desafios que o seu próprio espírito já traz como bagagem, e você está aqui como uma peça que está experienciando conflitos do seu espírito que colecionou através de outros eus. Como esses eus são dimensionais, que a gente fala isso no curso da apometria, que vai ter novamente o curso, esses eus dimensionais, eles estão fora dessa realidade aqui, 3D. Mas influenciam você totalmente. Sim. Nós somos totalmente influenciáveis por esses eus, porque eles estão contidos, vivos dentro da gente. Sim, são forças psíquicas vivas. E o que eu gosto também de frisar, que eu trago a visão da psicologia analítica, é que o Jung, ele estudou profundamente essas forças psíquicas, só que ele deu o nome de complexos. Mas quando você traz uma similaridade dos nomes e dos conceitos, você percebe que cada pessoa usa, às vezes, termos que se comunicam, mas que têm a mesma função. Às vezes a pessoa batiza com um nome, mas ele é a mesma, complexos, eus negativos, fractais, todos são nomes que tem outros nomes que usam, né? Eus dimensionais. São nomes que eles se comunicam ali dentro desse conceito, porque são forças psíquicas que estão atuando no ego e gerenciam aquele corpo porque ele tem memória. E gerencia o corpo como? Pelos chakras. Por isso que a apometria, o nosso método, é diretamente atuando nos corpos sutis. E os quaternários inferiores são os que trazem e que fazem se religarem dessas memórias. Sim. E justamente junto
com os chakras, que traz esses neuroreceptores ativos, em que dentro de um ego que nós desenvolvemos e dentro de todas as nossas relações vai ter o encontro do desafio. E para a mente humana é difícil ter uma percepção desses corpos sutis, além desse corpo físico. Mas dentro da fisiologia energética, nós conseguimos compreender que nós somos capazes de conseguir fazer essa varredura, que a apometria é ir além do tempo e da medida, e a técnica, ela promove realmente uma varredura dos bolsões energéticos que ficaram condensados nos corpos e repercute em cada corpo de uma maneira que ele é tão condensado que ele força aquele corpo mental, aquele corpo emocional, corpo físico a repetir o padrão, que condensou no corpo, né? Virou a energia, acoplou no corpo até chegar no corpo físico. Então, por isso que muitas das vezes quando a gente tem dor de cabeça, problema no estômago, sente aquele mal-estar que fala assim, uma dor no peito, tudo que nós sentimos no nosso corpo. Vou botar uma exceção dentro dos ataques virais que nós temos aqui transitando no planeta, né? Vírus de tudo quanto é tipo, né? Dengue, Covid, rotavírus, nós temos muitos vírus, com umas pequenas exceções desses ataques que existem, mas a maioria das nossas dores no corpo físico são memórias que nós temos nesses corpos mental e emocional inferior e que nos forçam a estar refém do padrão, sentindo alguma dor dentro dessa disfuncionalidade do nosso DNA. Então, quanto mais a gente aumenta a nossa frequência, o nosso potencial de abrir essa chave dessa oitava de luz do cardíaco, de trabalhar essas relações interpessoais de maneira inteligente, de você não cultivar mágoa, entender a limitação do outro, perceber que o outro ainda está com um nível de consciência primitivo, que ainda está com aquele instinto da sobrevivência dele dentro do sistema de crenças, é você, observador da cena, soltar, desenvolver a sua oitava de luz aqui, é onde você acessa a sua chave para ter contato com o seu chakra superiores. E basicamente o trabalho é despertar esse potencial que todos nós temos, energético, né? Esse potencial energético, esse potencial mental, esse potencial espiritual também, onde fazemos uma interligação do nosso ego com o espírito, Sim, com o personagem que eu quero ser, não um personagem do programa que nos foram imposto a ter e a ser. Então, isso aí vai muito também da escolha do livre-arbítrio de cada um. Tem gente que se conforma com aquilo e passa uma vida inteira naquele conformismo e que é assim mesmo, que Deus quis assim, é porque eu sou devedor de encarnação passada, enfim, com várias crenças que te levam a ficar presa, refém daquela situação. Das memórias, né? E hoje, com o avanço da tecnologia do espírito, né, que eu gosto disso, que eu acho muito legal falar sobre a tecnologia do espírito, que a fisiologia energética que também faz a gente ter essa visão maior do nossos eus, proporciona você avançar junto com a física quântica. A física quântica, eu acho que foi assim uma abertura maravilhosa que nós, seres humanos, estamos tendo diante da explicação desses corpos sutis, dessas realidades atemporais, realidades temporais que estamos intrínsecos, emitidos, emergidos dentro da nossa vertente do ego humano.
E a física quântica, ela é assim maravilhosa, porque ela faz você entender o seu processo através da ciência, através dos experimentos, que isto é possível. É possível você mudar a sua realidade desde que você queira. Sim. É complexo no sentido amplo da palavra mesmo, no significado literal do que é complexidade, você praticar, porque a limpeza desses emaranhados, dessas emoções que nós experienciamos aqui densificadas, é o que nos acorrenta dentro desse jogo mental. E quando você se coloca no movimento de limpeza, de conscientização, também se permitindo desapegar de tudo que você já experienciou no seu passado, que você é um novo eu que está experienciando, que está trazendo essa memória, você vai se desapegando um pouco. É isso que eu percebo, que eu não estou mais com aquela crença limitante de que eu fui fulano de tal no passado, porque o espiritismo kardecista, ele colocou, até o umbandista, candomblessista, ele colocou muito essa crença dentro dos meios mesmo, nos centros, que a gente é aquele eu sou. Então, quando você reforça o padrão de que eu fui fulano, eu sofri demais, você está trazendo a memória cada vez mais, reforçando ainda o padrão continuar em você. E isso hoje eu entendo que eu não posso afirmar. Eu falo assim, numa experiência eu tive, meu espírito já teve essa encadernação, esse personagem, e aí eu me sinto mais leve, mais solta, até mais autônoma para eu criar a minha realidade baseado no arquivo que eu tenho, mas não que eu sou aquele arquivo. Eu tenho, não que eu me veja naquele arquivo, porque quando você, para a gente concluir o vídeo, quando eu estudei e continuo ainda nessa busca como pesquisadora, a água, ela tem essa influência do campo, da palavra. Masaru Emoto fez várias pesquisas, e não é novidade, do que ele retratou de positivo e retratou de negativo. E tem um livro que eu li, O Código Básico do Universo, ele fala muito dessa água que nós temos nos nossos corpos e dessa elemento água que é manipulado pela mente analítica, o observador que sou eu. Então, se eu tenho consciência que o meu corpo ele é praticamente 95% de água, eu modulo meu corpo o tempo inteiro através do que eu falo e penso. Então, a voz de comando ela tem que ser assertiva. E se você percebeu, eu fui fulano de tal na outra vida, e começa a trazer aquela sensação ou da guerra, ou da derrota, ou da traição, você está reforçando as suas células a representarem e honrarem aquele eu que nem existe mais, mas que você, por perceber no seu campo, você afirma. Então perceba o quanto o autoconhecimento ele é válido para você atingir outra chave dentro de você, né? Porque todo mundo tem essa mania de reforçar padrão. E quando você percebe que o seu corpo é modulado pela voz de comando que você dá mesmo para você, você começa a se corrigir. E essa correção, ela é todo o tempo que você tem que se corrigir. É perceber que você pode pegar aquele arquivo e trazer aquela experiência ressignificando, transformando. Ou se for um personagem legal, trazendo a informação do personagem. Agora, se você for trazer o corpo emocional inferior daquele personagem, aí te ferra. Porque eu hoje percebo, dentro dos experimentos que eu faço, que nós vamos ganhando abertura consciencial na medida que você expande o seu cardíaco e na medida que você aumenta o seu quantum de energia. O seu quantum de energia ele tem que ser maior do que essa densidade aqui do corpo físico. Tem que ter o seu mental mais ampliado. E quando você faz exercício quântico e treina a sua mente, você tem que perceber essa energia atuando no seu campo. Você tem que se sentir muito maior do que esse corpo. Tem que desapegar desse corpo. E isso é atingir a uma frequência
do chakra cardíaco superior, que é o que eu estou treinando. Eu convido você a treinar junto comigo, a conhecer o nosso trabalho de apometria, os nossos cursos, o curso de cocriação do DNA quântico que já teve e ainda está disponível, caso você tenha interesse, a gente vai deixar o link aqui. E em breve vamos divulgar o nosso método da fisiologia energética dos corpos sutis com apometria, cartas chaves de transformação. Falei pra caramba, hein? Falou. No próximo vídeo a gente vai continuar esse assunto, que esse assunto é muito interessante. Lembrei aqui várias coisas legais para falar para você. Ela vai falar mais que eu. Aí no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo. Se você chegou aqui nesse vídeo, compartilhe. Deixa seu like aí, comente aí, faça seu comentário, que isso é muito importante, você comentar que você está assistindo o vídeo. Inscreva-se. Dá o feedback também de uma visão que você teve, de um insight, de algo que você já viveu. E compartilhe com os amigos. Beijo grande. Potencial da consciência.